Olha, pessoal, a gente tá aqui com o PlanejaCast em São Paulo. Eu, Nil Simon Caion Volkoff de Curitiba, Dr. Arcedino Concesso, tocantinense, cara forte lá do agro, né? É que a nossa fala lá do sul, ela é meio caipira, assim, né? A gente puxa o R. Agora eu quero ver você falar pindamonhagabense. Pindamonhagabense. Olha só, quase enrola ali. Eu trava-língua esse negócio. Doutora Giovana Marcondes, extremamente competente. Pessoal, vamos começar esse episódio. Tô falando em inventário. O que a gente pode fazer pra fugir desse bendito inventário? Fala aí, Giovana. Nossa Qual que é a sua senhora, ideia? Muita coisa. E quando a gente tá falando de inventário, a gente tá falando, uma expressão que a gente gosta muito de usar aqui, é deixando dinheiro na mesa. Inventário tem custo. Sabe quem gosta de fazer inventário? Advogado. Adoro. Advogado adora fazer inventário. Mas alguns, eu mesmo tenho raiva de inventário. Mas eu vou dizer pra você que tem advogado que gosta, sabe do quê? Não é inventário. Inventário é você pegar, tá, e tem advogado que gosta só... Eu quero só dividir os bens das pessoas, só isso. Ou tem aquele advogado também que gosta de confusão. Ele gosta de levar aquilo longe. Pra cobrar mais. Pra cobrar mais. É, infelizmente. Eu tenho pavor disso. Eu sempre vi... O meu conceito dentro do escritório é... Tempo é dinheiro. Seja pra mim ou seja pro meu cliente. Eu penso igual, Nil, porque eu acho que a gente não pode... Se a gente tem a oportunidade de oferecer uma ferramenta pro cliente, que ele vai deixar de perder dinheiro, de deixar dinheiro na mesa, ele tem essa opção, a gente pode oferecer isso pra ele. A gente deve oferecer isso pra ele. A gente deve, porque a gente sempre tem que oferecer o melhor que a gente tem. Não interessa o cliente. E sabe uma coisa que eu acho muito legal, que é uma ideia, que a ideia de vocês, é a minha ideia também, com a ideia do PlanejaCast, é a gente tirar esse misticismo, essa ideia de que o planejamento e que a economia de dinheiro é só pro high, é só pro bilionário, pro cara de bilhão, pro cara que tá super bem assessorado, e a gente trazer isso pra realidade, porque a gente deve oferecer isso e a gente deve oferecer isso pra todos os clientes. Sim. A gente tem cliente aí que eventualmente não tem um patrimônio extremamente volumoso, mas ele também pode ter o planejamento patrimonial e ele deve ter o planejamento patrimonial. E é aquilo que a gente falou, gente. Advogado que gosta de fazer inventário por um único motivo. O quanto de honorário que ele vai cobrar. Não é só isso. Às vezes também não sabe oferecer para o cliente uma ferramenta boa que vai manter aquele cliente de outras formas dentro do seu escritório. Isso é importante a gente falar, porque tem colegas que pensam de uma forma limitada. Ou mesmo por falta de conhecimento jurídico. E acaba, às vezes, até atrapalhando o nosso trabalho como planejadores. Eu cansei de escutar essa expressão, porque tal profissional falou que não é interessante eu fazer uma road agora. Por qual razão que não é interessante? Não, eu acho que meus filhos estão pequenos. Ué, e você acha que você é eterno, meu amigo? Você sabe o dia da sua morte? Você já pensou, já que a gente está falando de inventário? Você tem como prever quando você vai falecer? Você não tem. Você sabe, Arcedino, que eu já escutei cliente me contando que teve advogado que fez inventário, porque assim, faleceu a mãe, depois faleceu o pai. O inventário da mãe não fui eu quem fez, né? O inventário do pai pediram para que eu fizesse. Perguntaram se eu fazia, porque eu já estava resolvendo algumas questões imobiliárias para o senhor antes dele vir a falecer, infelizmente. Eu falei, não, tudo bem. Daí eu sentei com eles à mesa e começamos a conversar e tal. Eu falei, Nil Simon, você tem como... Me perguntaram, Nil Simon, você tem como estimar mais ou menos quanto a gente vai gastar de tributo e tal e tudo mais? Não, tudo bem, vou fazer um estudo para vocês e apresento, né? Eu fiz um estudo. Eu acho que quem faz planejamento tem a obrigação de apresentar isso para o cliente. Para mim, não é... Na minha concepção... você apresentar um planejamento para o cliente ou você fazer um inventário, eu não consigo dissociar a ideia de fazer um inventário da ideia de fazer esse cara economizar tributos, se possível. Sim. Eu tenho quase alergia a pagamento eu não consigo. de imposto. E aí, olha o que aconteceu. Foi até bem engraçado isso, porque assim, a pessoa no primeiro momento, os herdeiros olharam para mim, poxa, mas tudo isso, Nil Simon, de TCMD? Daí eu falei, vocês esperavam pagar quanto? Não, mas quando nós fizemos o inventário da mãe, nós pagamos 1/10 disso. Daí eu falei, tudo bem. Então, assim, a parte da sua mãe, que vocês vão liquidar agora porque vocês vão vender esse imóvel, certo? Quando o advogado fez o inventário da sua mãe, longe de mim criticar a colega, ele poderia ter feito vocês pagarem mais tributo no ITCMD, cuja alíquota era 4%, estou falando de Paraná, mas no Tocantins chega a 8%, certo? Pode chegar a 8%. 4%, né? Porque o imóvel já estava isento até de ganho de capital. Pensa, gente.
O imóvel isento de ganho de capital foi trazido para dentro do inventário a preço de banana e agora vale 5 milhões de reais. Vai vender 50%, nós estamos falando de 2 milhões e meio. 2 milhões e meio que foi recebido a zero, praticamente. Estamos falando de 15% de ganho de capital sobre esse patrimônio. 15% de 2 milhões e meio dá quanto? Isso é de um imóvel. Essa ponderação é importante. Eu gosto muito. É uma das primeiras coisas que eu faço se o cliente já nos procura com o foco do planejamento sucessório, pensando na sua sucessão, de demonstrar para ele o que ele vai... Ele não, no caso, né? Porque se ele vier faltar, seriam os familiares dele. O que os familiares deles irão pagar de TCMD se ele vier a faltar hoje com os bens na pessoa física e quanto eles iriam pagar se esses bens estivessem dentro da estrutura de uma holding patrimonial, enfim. E considerando, por exemplo, os arranjos que a gente faz dentro da lei. É importante sempre frisar isso, que tudo que a gente faz não tem nada de legal. Inclusive, uma das expressões que a gente gosta muito de evitar é a famosa, que ficou famosa e até hoje alguns profissionais ainda falam muito, blindagem patrimonial. Deus, eu tenho uma versão aí. Eu até arrepio quando escuto essa palavra. Senhora. Porque meu patrimônio está blindado. Blindado de quê, meu amigo? Você pode proteger seu patrimônio, mas essa proteção ela não é absoluta. Não existe nada absoluto no direito. Não. E o que a gente tem que deixar claro, bons profissionais precisam deixar isso claro, de que não existe proteção absoluta, mas existe uma proteção que você pode, de certa forma, isolar a parte de risco do seu patrimônio da parte que não tem risco do patrimônio, tá? E essa ponderação a gente sempre já mistura a parte sucessória, falando dessa proteção, já só para fazer esse gancho da diferença das duas coisas, mas... É gritante a diferença quando a gente fala de TCMD na sucessão das cotas e na sucessão dos bens na pessoa física. Chegar a 90% de economia, algo que se a pessoa falecesse ia gastar 2 milhões, a família iria gastar 2 milhões de TCMD com aqueles bens na pessoa física e vai gastar hoje 200 mil dentro da estrutura de uma holding bem feita. Tá? E fora o transtorno, né? Não, que é eu não vou nem falar isso aí. A família tá passando por um momento de luto, enfim, e ter que lidar com pagamento de imposto. Eventualmente, quando não se tem um planejamento, você não tem. Você sabe o que origem, é pior? Autorização pro juiz, você passa a pedir bênção pro juiz para cuidar do que seu pai ou sua mãe deixou para você. E mais do que isso, não só eu ter que pedir autorização judicial, mas eu tenho que vender a toque de caixa. Muitas vezes eu tenho patrimônio é onde as pessoas ilíquido. Compram matando. Né? Eu tenho patrimônio ilíquido, então eu preciso vender. Você tem que vender a qualquer preço, a preço de banana. Sempre vai ter perda. E existem compradores que são especialistas em comprar. Bem de viúva. Comprei da viúva. Preferem comprar imóveis dentro de um inventário porque sabem que vão barganhar um preço bom. Sim, é exatamente isso, porque não tem um planejamento. Tá desesperada, precisa de dinheiro. Ou às vezes estão em conflito, brigando por causa daquele patrimônio. E ele entra para resolver o problema ganhando um bom dinheiro. Exatamente. Não tô falando que é errado, mas se a gente pode oferecer uma solução para o cliente... Melhor, mais vantajosa. Se você tá do outro lado ainda, né? Você tá pensando na sua família, o que você quer que a sua família passe, né? De situação. Então, eu acho... Planejamento é um ato de amor. Planejamento é um ato de amor. Eu gosto de pensar nisso, que planejamento é um ato de amor porque você olha pro próximo. Recentemente eu presenciei isso. Um cliente Nossa, eu gostei dessa frase. Porque é familiar, né? Você tá se preocupando com os seus, né? Eu gostei muito dessa frase. Recentemente eu presenciei isso. Recente mesmo, tem poucas semanas. Um cliente fez a holding conosco, estruturamos todo o patrimônio dele e ele já tinha um certo problema de saúde que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, né? E ele já tinha ciência disso. Então ele deixou tudo organizado. A família não vai ter que fazer inventário. A gente deixou tudo organizado do jeito que ele queria. E no começo ele tinha um conhecimento técnico muito interessante de questões de imóveis, enfim, preço, aquela questão lá de quando ele comprou, ganho de capital, enfim. E ele foi um pouco resistente, e ele era muito forte, mesmo debilitado. Ele ia nas reuniões empresariais de uma determinada empresa que ele era sócio, participava tudo, até que quando ele constatou essa situação, um dia, uma certa reunião, ele falou assim, olha, faz o que tem que ser feito. Foi isso que ele falou pra mim. E aí entra a história, que é um ato de amor. Isso foi um ato de amor dele com os filhos dele. Ele deixou tudo organizado. A família não vai ter que fazer inventário, está tudo dentro de um contexto, do jeito que ele queria, com os filhos tomando decisões em conjunto. Ou seja, o planejamento patrimonial, ele está relacionado a sentimentos. E se você tem sentimentos e tem amor pela sua família,
para quem você vai deixar seu dinheiro? Para o Estado ou para sua família? Eu vou deixar para minhas filhas. Eu prefiro deixar para minhas filhas. Eu acho que elas vão gerir muito melhor do que um governador. Tá? E a questão da economia e a questão do estresse, né? Porque o inventário é um estresse. Quantas e quantas famílias a gente já não viu caindo aos pedaços Gladiano. por conta de questão de inventário? Às vezes fica um bem que tá ali, que por tão pouco, muitas das vezes. Então, quando você pensa, né, no patriarca ou na matriarca, eu tenho certeza, e na verdade é o que eu vivo, vocês também, que a gente vive diariamente, é essa questão de eu não quero ter esse tipo de coisa. Até mesmo quando a gente pensa daí numa estrutura que é feita, mas que é mal feita, porque eventualmente eu tenho uma holding, por exemplo, né, por hipótese. Eu tenho ali uma estrutura societária que vai administrar os bens. Só que se eu não tenho um bom acordo de sócios, se eu não tenho uma previsão de governança ali, depois eu tenho meus filhos brigando por controle. Sócios brigando por controle. Eu tenho meus filhos brigando por controle. Porque, assim, e é mais fácil a pessoa decidir tudo isso em vida. Porque ela tem controle. Tem controle. Ela já deixou Tem controle. regra. Então fica até mais fácil os filhos evitarem a briga. Não, foi porque meu pai deixou desse jeito. Minha mãe deixou desse jeito. E as brigas normalmente elas acontecem por esses dois fatores. O primeiro deles é porque valores patrimoniais. Então, assim, um patrimônio, vamos dizer, um patrimônio imobiliário nunca vai acomodar, um acervo imobiliário nunca vai se acomodar a uma realidade sucessória. Por quê? Você tem valores diferentes entre os imóveis, você não tem como dividir isso por igual entre todos. Se você deixar todos em condomínio, pode ser que não funcione. Eu acho super importante, inclusive, Nil, se puder trazer pra gente, o que significa o condomínio civil, né? O que significa eu ter vários herdeiros, ou eventualmente todos os meus herdeiros, condôminos de imóvel. Eu vou ser mais específico. Explica essa confusão pra gente. Explica qual confuso é isso. Qual confusão? Porque eu queria que tomar pé da confusão, né? Não, de você, por exemplo, é importante as pessoas terem noção disso. Se a pessoa tem um imóvel e falece, tem 3 filhos, aqueles 3 filhos eles passaram a ser condôminos daquele imóvel. Existe uma criação de um condomínio civil. Enquanto não houver partilha, lógico, na partilha se entende que todo o patrimônio é um todo indivisível. E tudo considerado como bem imóvel. Tanto dinheiro quanto imóveis. Tá. A partir do momento que houve a partilha, se não há essa acomodação para você dividir, olha, esse aqui fica contigo, Arcedino, esse aqui fica comigo. Vai ficar todo mundo junto. Vai ficar todo mundo junto. E como que você regula isso, né? Você tem condições. A gente tem que deixar claro que é possível, então, você regular isso, inclusive para depois que isso venha a faltar. Mas é bem mais problemático do que se tivesse uma holding. É mais problemático. É mais problemático. Porque assim, você discute, até inclusive, por exemplo, na própria holding, você pode trazer essa realidade e dizer assim, ó, esse patrimônio vai ficar sempre para a família, né? Então assim, se algum dos herdeiros quiser sair, ele pode. Mas ele não vai poder vender isso para terceiro, você vai ter que vender para os outros herdeiros, e isso vai se conservando. Regras, né? Você já estabelece regras, né? Você pré-estabelecer regras para todos os cenários. E isso é o trabalho de um bom advogado em termos de planejamento. Bom planejador. Né? Perfeito. A gente vinha aqui falando de não ter inventário e dos reflexos disso, de divisões de bens, dos conflitos que existem em toda a sucessão, né? E como a gente pode evitar isso. Sabe o que eu acho legal? Uma coisa, a gente falou bastante já, né, de sucessão. E quando a gente faz um planejamento patrimonial bem feito, a gente sai do aspecto do direito de família e vai para o direito societário, onde é muito mais simplificado. É negócio, né? É negócio. Negócio. É negócio. É negócio. Você não está mais pedindo autorização para um juiz, precisando ouvir o Ministério Público que não participou da construção daquele patrimônio e agora vai opinar como é que você deve dividir, ou se você pode vender aquele patrimônio, se não pode, porque tem que resguardar interesses difusos e coletivos de menores, enfim. Nossa. Pois é, porque quando a gente está falando de direito societário, a gente está falando com um certo limite, mas de autonomia contratual. Sim. O que está previsto no meu contrato, o que está previsto no meu acordo de sócios, o que está previsto... E isso limita até assim, olha... o herdeiro quer tal coisa. Não funciona assim, meu amigo. Já está pré-estabelecido que vai ser de tal maneira. Eu não quero ser sócio. Beleza, você vai sair com essa condição. Exatamente. Né? Isso. E quem vai falar isso? Quem conquistou aquele patrimônio. Ele coloca as regras. Exatamente. Olha, isso é muito interessante. Porque assim, a pessoa pode deixar tudo aqui, mas ainda vai estar controlando de alguma forma, né?
Vai deixar aquilo pré-estabelecido, olha, vai ficar dessa forma, isso vai evitar conflito, isso vai evitar guerra e vai diminuir custo. Até mesmo porque eu vivi isso na minha família, inclusive. Porque quando a gente tem uma figura, né, de um patriarca ou de uma matriarca, uma pessoa que tá ali como norte, no falecimento dela, a família ela acaba se perdendo, né? Acaba ficando... Sim, para isso aí, vai. As pessoas perdem a direção e muitas das vezes, e incontáveis, tá? Às vezes que eu tava atendendo uma família que tinha acabado de passar, tá no luto ainda, acabou de passar por uma perda e não tem noção. Essa é a pior parte, né? Você no luto e ter que discutir dinheiro. E não tem noção, muitas das vezes, da extensão patrimonial que o De Cujus deixou. Quais patrimônios ele tinha, quais ele não tinha. Isso era problemático até em pessoas com mais idade, né? Porque as pessoas com mais idade escondiam o patrimônio, achavam que os filhos iam roubar ou coisa parecida. Nossa, eu já passei por inventário assim que você tem que fazer investigação pra apurar se o cara tinha. Onde é que tinha os bens? Sim. Eu brinco às vezes com o meu pai, com histórias de casos de família aqui. Mas o meu pai, ele é pecuarista. E, enfim, lá em casa a gente adora cavalo. Meu pai brinca, ele fala assim, se a minha mãe, que chama Débora, né? Se a Débora souber o valor que eu pago, nos cavalos, ela não vai me deixar comprar. Só que o problema é o seguinte, se eu morrer e ela vender... É o maior medo pelo preço. Ela vende um cavalo extremamente caro por pangaré. Ele fala isso, ele fala assim, meu maior medo é a sua mãe começar a vender os cavalos assim que eu... Esse cavalo é bairro, eu vou deixar. Pelo preço que ela acha que eu paguei. Mas isso é super preocupante. É porque lá em casa, assim, né? A gente faz isso como brincadeira, mas é importante. E se eventualmente acontece, né? Eu não gostaria de deixar isso exposto, eu não gostaria que o meu filho tenha um planejamento educacional aqui com as crianças, que eu não queria que elas tivessem noção do tamanho do meu patrimônio. Ou, enfim, por diversas outras questões. Não tô falando de esconder patrimônio. Tô dizendo, assim, de preservar determinada intimidade... ou pelo menos, ou até mesmo preservar a família, a gente consegue fazer, eventualmente, um planejamento mais sigiloso, mais restrito, de maneira que protege os seus, mas com que certeza. Seja exposto assim que a pessoa venha a faltar. Que no falecimento, na falta de uma orientação, a gente tem ali um outro documento que seja orientação. No mínimo, um testamento. Mas, assim, uma orientação, né? Isso que você tá falando, Giovana, é muito interessante, porque... o contrato social, quando a gente faz uma hold, é um documento público, então qualquer pessoa pode ter acesso. Tá? Aí entra o que você falou também, do acordo de sócio, que na verdade vai ser um acordo interno da família. Se for uma hold patrimonial, que é aquela pessoa que construiu aqueles bens, aquele patrimônio, comprou todos aqueles bens, enfim, ele vem a faltar. Quando ele organizou, estruturou a holding dele, ele deixou as regras que ele queria via acordo de cotista, que aí é a diferença do acordo de cotista para o contrato social. O contrato social a gente faz o básico, com aquelas previsões essenciais, né, que a lei exige, e as questões internas de cada família a gente discute via acordo de cotista. Até porque cada caso é um caso. A gente já falou isso em outro episódio, e assim, não existe receita de bolo. É o que você está falando. Isso é muito particular e é verdade. Você deixa as regras claras no acordo de cotista. E ele faz lei entre as partes. É importante a gente dizer isso, porque é um contrato. Liberdade contratual. Liberdade contratual faz lei entre as partes. Lógico que a gente não vai dispor nada que é contrário à lei. Sim. Mas o que a lei não proíbe, a gente pode dispor tranquilamente dentro daquele acordo de cotista. E é importante deixar muito claro, caso você não saiba, o seu casamento, por exemplo, vai acabar. Se ele não acabar num divórcio, ele vai acabar numa sucessão. E que bom se isso acontecer daqui muito tempo, isso acontecer com vocês dois velhinhos e etc. E aí é ainda mais difícil, porque tem mais geração, né? Tem filho, neto, bisneto. Tomara que seja isso. Tomara que tenha toda essa oportunidade de confusão. Mas que não tenha confusão. Que você tenha se planejado, que você tenha estruturado o seu patrimônio, a herança que você vai deixar. Então, acho que a ideia desse podcast foi bastante isso, né? Foi a gente conseguir passar aí para os nossos ouvintes a importância e a possibilidade de se evitar inventário. Exatamente. E dizendo ainda que não existe essa questão que o Arcidino falou lá no início de blindagem patrimonial. Eu acho que é forçar demais a barra falar nisso, né? Em blindagem patrimonial. Acho que a gente tem que ser mais brando nisso, a gente tem que ser mais até verdadeiro, mais honesto, né? Mais honesto. Porque você tem que expor pro teu cliente que tudo
principalmente no nosso país, que é um tanto quanto instável em todos os aspectos, inclusive o jurídico e mais ainda o tributário, né? Existe risco em tudo que a gente faz, né? E se você puder não deixar problemas para os seus filhos, para sua esposa, enfim, para quem você ama, melhor vai ser o seu planejamento, vai ser a sua sucessão. E esse foi mais um PlanejaCast. Obrigado, Giovana Marcondes. Obrigado, Neil Simon Wolkoff. Volkoff. Espero você nos próximos episódios. Um abraço, Show. gente.